né? E para a linguística, todo texto, e aí eu estou falando especificamente, né, da linguística textual, que é um ramo, uma linha teórica da linguística, que é uma das mais atuais, mas não é porque é atual que deixa de ser relevante, né? Porque hoje nós temos muitas teorias atuais, são recentes, mas que não tem relevância, não tem embasamento algum. Então a linguística textual tem um bom embasamento, né? Quando diz que todo texto que é um objeto dotado de sentido, né, de intencionalidade, todo texto visa, objetiva, convencer, né, alguém, né, um interlocutor, daquilo que ele defende. Então, o texto, ele sempre, na verdade, assim, não é bem isso, não é bem isso que eu acabei de dizer. O texto, ele geralmente tem a função, ele tem a propriedade, né, de levar o leitor a tirar determinadas conclusões. Não é que ele quer provar ou demonstrar alguma coisa, porque isso é um gênero específico de texto. É mais o texto argumentativo, né? Texto dissertativo que tem essa função. Agora, todo texto, ele leva as pessoas, os leitores, né, a tirarem conclusões, né, a respeito daquilo que ele está tratando. Então você veja, um texto televisivo, né, um texto audiovisual, embora no suporte audiovisual, também tem essa intencionalidade, porque sem intencionalidade não há texto, está certo? Todo texto tem uma intencionalidade, né? A intencionalidade ela varia de situação para situação, e cada texto é uma situação diferente que reflete. Mas esse texto da novela, obviamente, ele procura, né, criar padrões, estereótipos e provocar determinadas reações no público. Então, essa mulher casada com esse ricaço, né, ela é uma piriguete, né, uma mulher sem princípio, sem valor nenhum, né, que só quer se dar bem. Ela era influenciada, inclusive, pela mãe dela a isso, né? A mãe dela vivia dizendo para ela que ela tinha que se casar com um homem rico, né? E daí o marido dela é pintado como um bocó, um babaca, um tonto. É rico, mas é tonto. Por que ele é tonto? Em primeiro lugar, porque ele não percebe que ela o trai, né? Ela trai ele com o pai do filho dela. Veja só, ela tem um bebê de um outro homem e esse cara casou com ela, né? Isso aí já né? Isso já é uma tentativa de levar o ouvinte, aliás, o ouvinte não, o telespectador, né, a tirar determinadas conclusões, chegar a determinadas conclusões. Qual a conclusão aqui? Que a simples situação exposta visa incutir na mente do telespectador a conclusão de que é normal um sujeito, ainda mais rico, boa pinta, o sujeito é bonitão, alto, forte, né, rico, de uma família tradicional, casa com uma piriguete que tem um filho de outro, recém-nascido, né? É uma situação absurda. A gente sabe que não, por mais idiota, mais idiotizado que esteja o público brasileiro, né, por essas novelas e por toda a estratégia de deterioração mental implementada pelo marxismo cultural, né, nos últimos 40, 50 anos no Brasil, ninguém em sã consciência numa situação dessa iria aceitar, né? Pode até ser que tenha, mas que não é normal, não é, né? Ainda mais uma mulher assim. Se a mulher tivesse filho e fosse uma mulher decente, tivesse valores, tivesse instrução, educação, mas não, é uma situação muito dispar, muito discrepante, né? E mesmo que exista, isso não é uma coisa que deva ser estimulada, porque a mulher tem filho de outro cara, né? Significa que e por que com o filho pequeno ela se separou do cara? Quer dizer que boa coisa já não é. Boa coisa essa mulher não é. Tá certo? Porque primeiro não leva em conta os valores familiares, né? Enfim, é uma pessoa que se deixa levar pela sua própria torpeza, né? Mas daí o cara, digamos que o sujeito seja uma alma muito caridosa, né? Muito bom. Só que ele é pintado como um idiota. Ele não é pintado como um sujeito enganado, um coitado, não. E por que ele é assim? Por que ele é escrachado? Por que ele é ridicularizado, né? Pela forma como a coisa se encena. Porque é rico.
tá certo? E pior, além de ser rico, ele é o padrão daquilo que tem que ser destruído hoje. É rico, é heterossexual, branco, de família tradicional, tem uma boa relação com a mãe dele, isso também é um negócio que tem que ser destruído, né? A mãe dele também é colocada como uma velha ridícula, né? Que fica tomando chá o tempo todo, um símbolo da aristocracia, da nobreza, tudo que o comunismo quer destruir, né? E essa novela é uma ponta de lança para a implantação do comunismo no Brasil, né? O comunismo vai chegar no Brasil, já chegou na verdade, né? Primeiro pelo viés cultural. Daí depois, quando vier a dominação política autoritária, a censura, a repressão, as prisões, os assassinatos, né? As deportações, daí o povo já vai estar completamente anestesiado, né? Vai estar compartilhando desses valores impostos pela novela, não vão nem perceber. Se alguém falar alguma coisa ainda, vão falar, é teoria da conspiração. Então primeiro você destrói a mente da pessoa, elimina as resistências, né? Destrói os valores, daí você implanta um regime totalitário, sanguinário, e essas pessoas não vão ter capacidade de reagir, vão se amoldar bem, porque não tem valores mesmo, não sabe discernir entre o que é bom e o que não é, tá certo? Então você destrói primeiro os valores. Daí esse sujeito é enganado pela mulher o tempo todo, inclusive hoje ela, enquanto ele estava lá com a mãe, com a família, reunida na sala, ela estava lá com o outro homem, né? Daí ela chega, não consegue explicar onde é que estava, e a situação toda é construída de modo a ridicularizar ainda o cara que é enganado, é o marido que é enganado. E o sonho dessa mulher, né, essa Valdirene, é fazer parte do Big Brother Brasil. Olha aí, né? Então, por aí você vê, por aí é possível, né, a gente chegar à conclusão de como a coisa está sendo construída para que se acredite, que se ache normal, né, essa desertificação do espírito, da consciência, da moralidade, né? Isso daí tem que ser considerado como normal. A tarefa da novela é isso, é fazer com que as pessoas achem essas situações ridículas, absurdas, esdrúxulas, opressoras, né, como algo normal. Essas coisas não são normais porque são antinaturais, né? E são antinaturais no sentido de vão contra a lei natural mesmo, né? A lei natural que é inscrita no nosso coração, nós a percebemos porque nós fazemos parte da natureza criada por Deus. Então a gente percebe que a coisa é ridícula, é absurda, mas as pessoas estão naquela situação passiva ali, já vendo a TV, depois de um dia cansativo, muitas vezes, né? E não param para pensar nessas coisas, né? E vão aceitando tacitamente esses parâmetros. Daí quando chega uma situação concreta que ela tem que reagir, com firmeza, ela não consegue. Ela já foi, as resistências já foram destruídas, né? Quem não entende, quem não conhece, nunca estudou nenhum texto, nenhum autor que trata de estratégia militar, dificilmente compreende o porquê que se faz esse tipo de coisa. Mas é uma estratégia de dominação, uma estratégia de capitulação, uma estratégia levada a cabo para capitular, né, as resistências, o inimigo das pessoas, né, o inimigo desses grupos que querem dominar, né, o planeta em escala global, né, instituir esse domínio globalitário, esse governo mundial, né, que vai ter poder sobre a vida das pessoas em todos os países do mundo, sem distinção, né, sem que as pessoas tenham autonomia para reagir a isso. Então eles têm que, obviamente, né, reduzir a pó e a escombros a capacidade de resistência das pessoas. Então tudo que lembra o conservadorismo é ridicularizado, né? Por quê? Porque o conservador é aquele que conserva as coisas, né? Conserva os princípios, conserva os valores. E justamente por fazer isso, ele age, estrutura a sua vida de modo a ter sempre a possibilidade de reagir a arbitrariedades, né? Então todo o movimento revolucionário, ele precisa acabar com o conservadorismo, né? Então precisa acabar com os valores. Para acabar com os valores, você tem que mostrar isso para as pessoas que não têm ainda educação, instrução, né? Tem que mostrar que isso é um negócio ridículo,
A pessoa tem medo de ser ridícula. Ah, eu não vou ser conservador, não vou nem sequer falar ou agir como um conservador, nem sequer cogitar sê-lo, porque senão eu vou parecer ridículo pros meus amiguinhos, né? Meus coleguinhas vão me achar ridículo, porque afinal a novela mostra que conservadorismo é uma coisa ridícula. A família tradicional é um negócio ridículo, cheio de torpezas, né? O velho que casa com a menina nova lá é um sujeito ridículo, né? Onde é que já se viu? A mulher dele tem que realmente sair com o cara lá, que é um sujeito interesseiro também, tá interessado na fortuna dela. E a própria mãe dela estimula ela a isso, né? E essa moça, essa outra que é bígama aí, tem 2 homens, essa Valdirene, o sonho dela é entrar no Big Brother Brasil, né? Vocês vejam, eu tô falando isso, a pessoa escuta isso, ela já dá vontade de dar risada, parece uma coisa caricata, né? Mas não é, o negócio é pesado, é uma alquimia muito bem talhada aí, né? E feita sob medida para deformar a mente das pessoas e eliminar a resistência delas. Eu não sei se o autor dessa novela, né, faz isso assim com tanto cálculo, como eu estou falando, mas os superiores dele podem falar, ó, mostre isso, isso, isso na novela, né? Insira isso, isso. O diretor vai lá e fala, insere essa coisa aqui no cenário. E a coisa vai se caminhando para construir essa situação desse texto que leva, né, os espectadores a tirarem as conclusões as quais eles querem que sejam tiradas, né? É indiscutível o poder dessa rede de televisão. Isso já foi muito discutido, muito demonstrado até, né? O poder até de derrubar ministros, de eleger presidentes. Tem um poder avassalador, né? Então eles não fazem as coisas de maneira ingênua e despretensiosa. Eles sabem o poder que tem. Eles usam isso de acordo com a necessidade deles de obter mais poder e de se manter no poder, né? E daí nós chegamos no ponto que é mais chocante, mais abominável dessa novela, né? E hoje em dia se fala que é um assunto polêmico, né? Mas não é. É um assunto, quer dizer, é polêmico, mas não no sentido que a palavra, hoje as palavras elas foram esvaziadas, né, do seu sentido original. Então quando se diz polêmico, já se entende algo que não pode nem ser discutido porque depende da opinião de cada um, né? Então já se atribui uma acepção distorcida à palavra na própria mídia para que esses assuntos sejam evitados e que eles se tornam aí matéria de um consenso, e esse consenso não pode ser nunca questionado. Afinal, o politicamente correto não admite que as pessoas entrem em temas polêmicos, justamente porque não admite divergência. Então todo mundo tem que pensar igual. E essa parte mais chocante diz respeito a um personagem, é aquele ator, se não me engano o nome dele é Thiago Fragoso. Ele faz papel de um homossexual, né? Até o ponto do sujeito ser homossexual, não é esse que é o problema principal, né? O problema principal é que o sujeito está obcecado por adotar uma criança, né? É uma criança negra, inclusive, né? E a situação é toda construída de modo pérfido, né? De modo pérfido, inclusive utilizando a cor da criança para justificar a adoção, né, dessa criança por esse sujeito, né? Porque daí, ele adotou a criança negra porque ninguém quer adotar a criança negra. Olha como ele é bonzinho, né? Só que esse sujeito, ele vive tendo embates. Ele vivia junto, morava na mesma casa, tinha um relacionamento com outro homossexual, né? Tinha aquilo que se chama de união estável, né? Só que essa união não deu certo porque o companheiro dele arrumou uma mulher, engravidou essa mulher. E daí ele xinga essa mulher o tempo todo, xinga de vaca. Na verdade, a mulher foi contratada por eles para ser mãe de aluguel, barriga de aluguel. Só que daí eles não conseguiram fazer inseminação artificial. O companheiro dele acabou engravidando ela pelo método tradicional, né? Consistindo na fecundação mesmo, através da relação sexual.
Então daí, como a criança ia nascer filha dele, ele resolveu ficar com a mulher. Daí o casal agora, homem e mulher, é colocado como vilão. Vocês estão entendendo? Porque estragaram os planos do casalzinho gay, coitadinho do casalzinho gay, né? Coitadinho do gayzinho que foi abandonado lá pelo companheiro porque ele engravidou a moça e resolveu assumir o filho com a moça e casar com a moça, né? Ele rompeu o pacto. Olha aí, onde é que já se viu priorizar a família natural, né? Pai, mãe e filho, onde é que já se viu o cara, né, querer fazer uma coisa dessa nos dias de hoje? O combinado era que ele ia engravidar, a moça ia engravidar por inseminação artificial, né, para dar o filho para eles, para os dois homens criarem, sem a presença da mãe. E daí quando nasceu a criança, esse sujeito, Thiago Fragoso aí, que eu não sei qual que é o nome, acho que é Nico o nome do personagem. Esse Nico queria que a mulher saísse da casa, né? Então, quer dizer, é uma criatura impiedosa, uma criatura cruel, rude, agressiva. Mas não pode ir contra o desejo dele, que senão ele fica chateadinho, deprimidinho, é colocado como coitadinho na novela, né? Isso daí não tá colando, não tá pegando. Ninguém acha que ele é coitadinho. Eu acho que é muito difícil. Mas é um esforço muito grande para colocá-lo como vítima. Como coitado. Ele fica com olhos marejados, né? Então vocês vejam só, né? Esse sujeito, ele era um ator, um galanzinho de novela, fazia papel de galã que pegava todas as menininhas. Agora no horário nobre tá fazendo esse papel patético, né? Um sujeito que não pode ser contrariado e começa a dar chilique, começa a dar piti. O chilique dele geralmente é porque o bofe dele, né? O bofe dele preferiu uma mulher, uma vaca. Preferiu a vaca a ele. Já que já se viu. E tenta se passar, né, a situação como se o ridículo fosse o traidor fosse o outro, o companheiro dele, o ex-companheiro dele, que resolveu assumir a mulher, né? Jack já se viu casar com uma mulher com quem você tem um filho. Isso é crueldade. Daí, olha coitadinho desse sujeito. Que coitadinho. Ele era um casal gay. Daí eles conseguiram adotar uma criança, né? Esse neguinho que eles adotaram, né? Eles adotaram a criança. O que eles iam fazer com essa criança, eu pergunto, né? Pra que adotar uma criança? Você quer uma criança? Por que você não vai engravidar uma mulher, né? Por que tem que adotar uma criança? A pergunta fica no ar, né? A gente sabe que hoje em dia já existem partidos organizados, né, em países como Holanda, até nos Estados Unidos, que são favoráveis à aprovação e à legalização da pedofilia. No Brasil também existe uma tentativa muito grande, muito forte de institucionalizar e legalizar também a pedofilia, né? Projetos da senhora Marta Suplicy, né, que já vão nesse sentido. Tem cartilhas que estão sendo editadas pelo governo federal já para incentivar isso, para incentivar as crianças a praticarem sexo desde os 10 anos de idade, né? E para que a criança tem que saber essas coisas aos 10, 11, 12 anos de idade, né? Se não para praticar o sexo, para que o sexo seja alguma coisa que considerado normal entre crianças possa ser considerado também entre adulto e criança, né? Então existe essa pressão muito grande, tremenda para a legalização da pedofilia. Daí tem uma cena, não vou me estender muito nesse assunto, né? Até porque tem pessoas muito mais capacitadas do que eu para tratar disso. Mas eu não podia deixar passar em branco que esse sujeito vai tentar reverter o fato dele ter perdido a guarda da criança, né? Porque ele não, afinal não forma mais um casal, entre aspas, né? Um casal gay, né? Agora ele é um gay solitário, então ele não pode ter a criança nas condições que tinha antes. Daí ele solicita uma audiência com o juiz, né? E o juiz diz a ele que ele precisa oferecer um lar bom, agradável e saudável para a criança. Se ele cumprisse essas condições, ele poderia voltar a ter a guarda, né? Daí o que ele faz? Ele chega e expulsa o casal que mora com ele, diz que não podem mais ficar na casa porque ele quer pegar a guarda da criança. E ele perdeu a guarda da criança porque a mulher, né, a vilã, a vaca, né, foi quem o denunciou de que ele era um sujeito solitário que não podia ter uma criança. Daí o juiz, né, aparece um juiz na cena lá, ele vai para
vai para uma audiência com o juiz, né? E o juiz, ele já chegou lá xingando a mulher de vaca. Daí o juiz deu uma risadinha e ficou feliz, né? O juiz ficou feliz com a situação ali e ficou feliz em ver o quanto ele ama o garoto, né? É só saber que tipo de amor é esse, né? Tá na cara que rola um desejo sexual ali, né? Entre ele e a criança. Tá na cara. Tanto tá na cara que, se fosse possível rever a cena, tem uma cena, um trecho da cena seguinte, né? Em que ele vai ao orfanato visitar a criança e ele começa a olhar a criança assim com o olhar de um homem pra uma mulher, um olhar de um casal. E a criança olha também, retribui, né? É uma coisa asquerosa, né? Pintou um clima ali entre ele e o molequinho, né? O tal do Jaiminho. Tá na cara que aquilo ali não é um negócio ingênuo, né? Não é um negócio despropositado, não é um negócio randômico. O negócio é calculado mesmo, é calculado. O diretor vai lá e fala, olha mais assim, olha mais assado, né? Daí o olhar fica mais homoafetivo, né? Entre os dois, entre o gay adulto e o gay criança. Mas se o cara é gay adulto e ele quer fazer sacanagem com outro gay adulto, beleza, vai lá, tá? Não acho bonito, mas também não vou falar que o negócio é condenável, deplorável. Cada um sabe os pecados que comete, né? Agora, fazer isso com criança, aí o negócio já piora um pouco, né? Aí já sai do diapasão da normalidade definitivamente. Então, é isso que a Rede Globo está tentando implementar no Brasil, né? Essa civilização, que não se pode nem mais ser chamada de civilização, tá? Mas querem transformar as pessoas numa massa de gente ignorante, e até aí tudo bem, ignorante todo mundo sabe que a Globo quer que você seja, né? Mas não apenas ignorante você tem que ser, você tem que ser uma criatura de mente deformada, que aceite e concorde com as condutas mais aberrantes, bizarras, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que logo vão fazer uma novela e vão tentar colocar uma situação na qual ser humano fazer sexo com animais seja uma coisa normal e bonita. Depois, não contentes com isso, eles vão colocar também, né, cenas em que é normal e bonito e aceitável um ser humano vivo fazer sexo com um ser humano morto, necrofilia. Então, a regularização de todas as condutas, todos os distúrbios sexuais. A homossexualidade, por exemplo, já foi considerada um distúrbio psiquiátrico a partir da década de 70, que a Sociedade Norte-Americana de Psiquiatria excluiu a homossexualidade do rol de doenças mentais, né? E agora existe um lobby forte, como existiu na época, né, do movimento homossexual, para que eles fossem excluídos, né, da lista de doenças mentais. Existe também um lobby muito forte, poderoso hoje, para que a pedofilia também seja excluída, né, da lista das doenças mentais. Isso é uma coisa que o professor Olavo de Carvalho fala há muito tempo, de que o próximo passo, né, da agenda desse movimento revolucionário aí, né, que implementar essa revolução cultural marxista para acabar com a cultura de todos os países, né, com vistas à implementação desse governo mundial. O próximo passo deles, depois de impor como conduta obrigatória o homossexualismo, é impor também como conduta aceitável, respeitável, né, a pedofilia, né, sexo com crianças. Então, vocês que têm filhos, né, parentes que são crianças, parentes que têm filhos, sobrinhos, fiquem atentos. Não deixe sob hipótese alguma essas crianças na frente da televisão, principalmente nessas novelas da Globo, né? Tirem essas crianças de perto, avisem os pais de que isso é conteúdo pró-pedofilia, né? Pró-distúrbios mentais. E procurem estudar, vocês têm que estudar, têm que procurar fontes na internet, né? Procurem o site Mídia Sem Máscara, escutem a Rádio Vox, procurem esses canais de comunicação que a internet oferece, porque
Na TV aberta vocês não vão encontrar nada que preste, tá certo? Nem na mídia escrita, na imprensa escrita, dos jornais, Estadão, Folha de São Paulo, Veja. Nada que sai aí presta, né? Com raras exceções que só confirmam a regra. E para finalizar, né, tem uma outra situação nessa novela também, que também é aberrante, mas que também tem a ver com a legalização da pedofilia, né? Tem uma personagem, essa personagem eu não me lembro o nome dela e também não lembro o nome da atriz que faz. Mas é uma moça muito bonita, de olhos azuis, e ela tem um distúrbio mental, acho que é uma espécie de autismo, e tem um sujeito que fica em cima dela, querendo namorar com ela o tempo todo, né? E, quer dizer, é uma incapaz, né? Uma incapaz. A incapacidade na vida civil, em termos jurídicos, né, se traduz como as pessoas que por alguma situação limitante não podem praticar normalmente os atos da vida civil, como se elas não tivessem um arbítrio completo, né? Então elas têm que ser tuteladas por curadores, pessoas que cuidam dos seus interesses, né? É o caso das crianças, dos deficientes, né? De situações de idosos que já não têm mais capacidade de autogerir seus interesses, daí são interditados. E, enfim, são pessoas que não podem exercer plenamente, né, os atos da vida civil. Então mostra uma incapaz, essa incapaz autista, né, tem esse problema mental, com um sujeito que fica cortejando ela o tempo todo. E o familiar dela que tenta impedir esse flerte, né, é colocado como um sujeito chato, né, um sujeito arcaico, um sujeito que o público cria uma imagem totalmente desfavorável desse personagem. E essa desfavorabilidade se estende à família, né? A família, como essa instituição protetora, ela é ridícula, ela é antiquada, ela é arcaica, está certo? Assim como nas cartilhas que foram recentemente distribuídas, né, na rede de educação pública pelo governo federal, aquelas cartilhas que ensinam as crianças de 10 anos a fazer sexo, né? Lá também é um texto visual. Esse texto visual, essa cartilha, né, coloca da seguinte forma os professores e os pais. Os professores são aquelas pessoas antenadas, bonitinhas, descoladas, com roupinha legal, bacaninha, da moda, né? Os pais não, os pais são aquelas pessoas retrógradas, arcaicas, velhas, feias, chatas, desinformadas, perdidas. Então contrapõe-se a figura do pai e do professor. A criança, para ser bacaninha, da moda, querida pelos colegas, ela tem que optar por quem? Tem que optar por seguir os conselhos da professora, né? Aquela mocinha, né, que fala de sexo, bonitinha, bem formadinha, né, com roupinha bacaninha, da moda. O pai é velho, com roupa velha, feia, chata. Então tudo que lembra conservadorismo, família, tradição é desvalorizado. E tudo que lembra a revolução cultural, gramscista, nova era, marxismo, liberalismo, valorização da prostituição, né, seja prostituição espiritual, né, prostituição da consciência, prostituição política, prostituição física, prostituição sexual, né? Isso tudo é extremamente valorizado. Então vejam bem, existe uma voz oculta, uma voz profunda, né, um substrato ideológico por trás dessas